consolando e dizendo que aquilo foi tudo armação lá do Palácio Perimetral. A gente imagina que sim, né? Porque funcionários públicos não vão para a Câmara lutar por nada assim de cidadão. Uma coisa é um cidadão ir lá na Câmara Municipal lutar pelos direitos das pessoas. Agora, um grupo de funcionários públicos vão para fazer pressão em vereadores. E isso não é correto, né? E isso esses funcionários vão mandados por alguém, orientados por alguém, coordenados por alguém, né? E elas estavam ali devidamente coordenadas. Então eu fiquei arrasado, não consegui dormir. Mas o meu maior conforto eu recebi foi de Deus. Recebi muitas mensagens, agradeço a todo mundo que me mandou no meu Face, várias mensagens. Mas foi de Deus que eu recebi o maior consolo, porque fui ler a Bíblia para me acalmar, porque eu estava muito agitado naquela madrugada, e abri no livro de Josué, lá no capítulo 1, logo no início do livro de Josué, no versículo 9, eu li o seguinte, e que me acalmou meu coração. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se dependesse da minha família, eu tinha largado ontem, terça-feira, eu tinha ido à Câmara pedir a exoneração da função do cargo aí de vereador. Se dependesse da minha família, se eu fosse ouvir a minha família, eu tinha largado isso ontem. Não voltava lá mais. Mas, refletindo sobre o caso, eu vejo isso como um desafio a mais. Eu acho que não é saindo, abandonando, que é fazer a coisa correta. Mas eu acho que isso é um desafio a mais que eu vou enfrentar. E esse texto que eu abri a Bíblia e caiu nesse texto aqui, é um conforto muito grande, né? É como se Deus estivesse falando comigo diretamente, para eu ser forte, não temer, porque Ele é comigo por onde eu andar. Deixa eu fazer um intervalozinho e eu volto já já. Vou continuar com esse assunto logo depois do intervalo. Não saia daí, que eu já estou voltando em 2 minutinhos. Vou encerrar esse assunto do que aconteceu na reunião da Câmara. Os vereadores, à medida que a gente ia falando, se o vereador é do grupo de apoio do prefeito, ele era aplaudido, né? A plateia gritava o nome dele, aplaudia. Quando era um vereador que não se submete ao prefeito, que não faz o que o prefeito quer, era vaiado, era xingado. Igual eu fui vaiado, humilhado, xingado bastante, né? O Chapisco, quando foi falar também, foi xingado, foi vaiado também, porque elas entenderam ali que ele não ia votar conforme o prefeito queria, que era reprovar o parecer do Tribunal de Contas. E ele chegou a dizer assim que duvidava. Ele falou assim: eu duvido que vocês são professoras mesmo. E elas gritaram que elas eram professoras sim. Porque ninguém acreditava que professoras teriam um comportamento baixo daquele jeito, de baixo nível. De baixo nível que aconteceu lá. E partindo de educadoras era de se duvidar. Um outro vereador disse assim: é difícil pensar que vocês educam nossos filhos. E é um vereador da situação, que apoia o prefeito. Só que na hora que ele foi explicar, antes da decisão dele, elas entenderam mal e acharam que ele ia votar contra. Aí danaram a vaiá-lo também. Danaram a vaiá-lo. Aí ele ficou nervoso e falou que era difícil pensar que elas educavam os filhos dele, porque ele tem filhos na rede pública, né? E o outro vereador que teve um problema sério lá foi o Edmar. O Edmar é o vereador de Mato Paiol, é o vereador mais humilde que tem ali. Muito humilde, uma pessoa muito elementar. E um certo momento, logo após a votação, essas pessoas que estavam ali, se dizendo professoras, tumultuaram demais. Elas gritaram tanto, invadiram tanto o plenário, que o presidente suspendeu a reunião. Não tinha como continuar a reunião. Aí ela foi suspensa, ficou uns 10 minutos suspensa, até que o plenário fosse esvaziado. E o Edmar tentou ir ao banheiro e tentou passar no meio desse tumulto, no meio dessa mulherada gritando, xingando os vereadores, porque o parecer do tribunal tinha sido aprovado.
a gente tinha julgado e o parecer do tribunal foi aprovado. Aprovado o parecer do tribunal. E assim foram aprovadas as contas de 2011. Elas ficaram muito revoltadas, xingando. E o Edmar foi passar, uma delas esfregou um cartaz na cara do Edmar. O vereador tentou se desvencilhar, né, e tirar o papel da cara dele. E aí houve um tumulto e a mulher saiu gritando, dizendo que o vereador a tinha agredido. Embora nenhum dos vereadores presenciou essa agressão. Mas ela ficou gritando e aí um grupo chamando a polícia, vão chamar a polícia, e chamou a polícia e acusando o vereador. Bom, depois de muito tempo, essas mulheres, essas pessoas que se diziam educadoras, foram para a rua, deixaram o plenário, foram lá para a rua, se concentraram na porta da Câmara, lá na rua. E a reunião foi reiniciada para que nós votássemos outros projetos. E estávamos lá votando outros projetos, de repente um cidadão entra no plenário, vai à frente dos vereadores, gritando qual o vereador que tinha agredido a mulher dele. E aí o Edmar foi falar que ele não agrediu. Não é que ele falou, eu não agredi não. O cidadão partiu para cima do Edmar. Ia dar um soco na cara do Edmar, quando ele foi agarrado por 2 policiais militares que chegaram lá no momento, assim, entraram na reunião e conseguiram segurar esse cidadão que iria agredir, e ele se dizendo marido de uma das tais mulheres lá que se dizia professora, que estava lá com cartazes e faixas, camisetas pretas, dizendo professora, né? E a culpa de tudo isso, gente, toda essa baixaria, polícia e a Câmara, essa baixaria toda, xingatória, etc., tem um culpado. O culpado é quem organizou isso. Porque elas não foram para lá de per si, cada um pela sua própria vontade, não. Houve uma organização antes. Ou receberam ordem, ou convite, né? Foram chamadas para irem para lá, mas teve uma organização, teve quem organizou, quem mandou, quem tinha interesse nisso. Esse é o verdadeiro culpado, por toda a baixaria que aconteceu lá. E agora, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, imaginem vocês, um aluno de uma professora dessa, na sala de aula, xinga uma mulher dessa, xinga uma professora dessa, xinga palavrões, xinga ela de ladra, sua corrupta, sua safada, né? Igual nos xingaram lá, igual eu fui xingado. Aí essa professora vai tomar providências, vai chamar a atenção do aluno. Aí imagina o aluno falando assim, a senhora está chamando a minha atenção? A senhora não foi à Câmara Municipal xingar vereadores? Como é que a senhora pode chamar a minha atenção agora? Imagina uma situação dessa. Professoras ali xingando palavrões. Imagina se elas na sala de aula forem xingadas. Elas vão ter o direito de reclamar com alguém? De chamar os pais de um aluno desse lá na escola para falar que o filho a xingou? E os pais falaram assim, mas a senhora também não foi à Câmara Municipal xingar vereador? A senhora não sabe xingar? Por que o menino agora não pode xingar a senhora? Então perde o direito, né? Então está provado que isso não foi uma atitude correta. E eu quero dizer, para encerrar aqui, aquelas mulheres que foram à Câmara Municipal, aquelas professoras, não representam as professoras do município de Lavras. Elas não representam as educadoras do município de Lavras. Lavras tem na rede municipal 661 professoras. Tem professores também, né? Vamos falar professores. 661. Tinha umas 30 lá na Câmara. Essas 30 que xingaram, que fizeram aquela baixaria lá, não representam a educação de Lavras, de forma alguma. Porque as professoras, os professores dignos, não se submetem à vontade de um prefeito, à vontade de uma secretária de educação, para ir à Câmara fazer baixaria. Não se submetem a isso. Então eu tenho todo respeito por essa classe de professores, sou professor, sei da nossa responsabilidade com os alunos na educação e na formação de cidadãos. Então eu não xingo ninguém. Porque se um aluno meu me xingar em sala de aula, eu vou ter que tomar as providências com ele. Se eu for uma pessoa que xingo outras pessoas, eu não tenho direito de chamar a atenção de um aluno meu na faculdade. Então eu respeito os professores. O que eu estou dizendo dessas que foram lá, elas não representam as demais. Os poucos funcionários da educação que foram lá também, da Secretaria de Educação, não representam os 783 funcionários. De jeito nenhum. Os poucos que foram lá fazer gritaria e baixaria
não representam os demais. Os demais são pessoas corretas, pessoas justas, pessoas trabalhadoras que não se submetem a esse tipo de atitude. Porque isso não é democracia, não. Isso é baderna. Isso não é fazer democracia. Isso é baderna. Estão colocando vários bilhetes aqui na minha mesa. Deixa eu ler alguns aqui. A secretária está entregando aqui. Ouvinte não quer se identificar. E dizendo o seguinte: não importa a confusão, Jesus é a solução. Muito obrigado. Essa telefonema aí que foi dado aí como um conforto, um consolo. Os funcionários do posto Chacrinha e Antônio lá de Ribeirão, Aparecida, ficaram chateados e falaram para o senhor não desistir. Né? Muito obrigado aí por essas pessoas. Tem vários outros bilhetinhos aqui. Vamos ver se no final eu leio mais alguns, mas agradeço a todos vocês por esse conforto. Então, repito, aqueles que foram lá não representam a educação de Lavras, pela qual nós temos todo o respeito.